Ou confronto. O que é esse negócio chamado confronto? Põe uma coisa na sua cabeça. A pessoa que mais tem que ouvir um não na vida é você falando não para quem? Para você mesmo. A pessoa que mais tem que fazer pergunta é você mesmo. Para quem? Para você mesmo. E aí está o grande segredo. Se você quiser realmente prosperar, quiser tomar uma virada, eu vou te falar de algumas viradas que aconteceram na minha vida. E essas viradas mudaram tanto a minha cabeça, que eu posso te falar, assegurar. Se você fizer isso acontecer, esse tipo de virada acontecer aí na sua cabeça, faz um favor aí, coloca um adesivo aqui, por favor. Se você realmente quiser prosperar, você vai ter que dar essa virada. Vou te dar um exemplo. Eu lembro bem, quando eu fui casar com a Carol, eu criei um plano ideal. Olha só que interessante, como é que as coisas funcionam na vida. Eu criei um plano, e o plano era esse aqui, ó. Não tinha ninguém que entrava na minha cabeça para aceitar menos que isso. Eu coloquei na minha cabeça que eu tinha que ter 300 mil reais. Vocês que estão ao vivo aí, sejam todos bem-vindos. Chega aí, chama mais um, você que está assistindo pelo YouTube, você vai pegar seu celular, vai postar falando, tô assistindo o Brabo aqui, sei lá o que você quiser chamar, coloca lá, @PabloMarcal1 pra galera vir assistir esse negócio. Ou escreva assim, assista pelo YouTube que é mais legal. YouTube é melhor para assistir, dá para assistir na TV, dá para assistir aberto. O que acontece? Vocês estão chegando aí, sejam todos bem-vindos. Coloca na enquete para mim, quem assistiu a aula de ontem? Quem estava no presencial ontem? Levanta a mão. Foi da hora ontem, não foi? Ontem eu entrei e falei assim, eu quero dar uma aula como se fosse a primeira. Hoje eu ia fazer a aula 2, vou fazer como se fosse a primeira de novo. Vocês querem ou não? Então devolve energia que vai ser fácil. Presta atenção. Eu falei assim no meu coração, eu quero, só caso com essa mulher se eu tiver 300 mil. Quanto que eu tinha quando eu falei isso? Zero. Zero. De 0 para 300 mil, para quem nunca fez, tá fácil, né? Não tá, tá longe. Engraçado. Eu não sabia o que estava por trás disso, eu precisava de uma virada para aceitar aí por menos que isso. Eu fiquei fazendo conta. Vou tirar a Carol da vida boa. A Carol tá lá nos Estados Unidos, acabei de falar com ela. Eu vou tirar ela da vida boa, sair de uma casona de alguém muito bem sucedido, que era a família dela. Vou chamar essa mulher para sofrer comigo, sem ter 300 mil, nunca. Durou 5 anos, 1 mês e 12 dias, do dia que eu conheci ela, pro dia que a gente casou. E aí, o que eu quero te ensinar com isso? Para tomar essa virada, eu tive que ouvir uma fala, que veio do meu sogro, e foi a Carol que falou. Você entender que uma fala, e você sintonizar na fala, você pode tomar uma virada e tomar coragem. Fala assim comigo, eu preciso de tomar uma virada mental. O que é uma virada mental? Acessar uma frequência, entrar numa onda. Não tinha ninguém, nem a própria Carol conseguia me convencer sobre esse negócio de falar que ia casar sem ter 300 mil. Não tinha discussão comigo. E quem era o Pablo? Zero. Tinha zero. Ou seja, com 0 para 300 mil, nunca tendo feito, era uma longa caminhada. Mas você ganhava quanto? Quanto você estava falando nesse negócio de casar? Com 18 anos de idade, a gente casou com 21. Eu tinha 21, ela tinha 20. Com 18 anos de idade, eu ganhava R$ 525. Com 21, eu estava 1.600. 3.600 eu fui casar. 3.600 para 300 mil é um pouquinho longe, sim ou não? Para não casar. Você imagina, você recebendo o seu salário e tendo que gastar suas coisas. Nem se eu pegasse os 300 mil, os 3.600, com os descontos tudinho, ia levar quanto tempo para fazer 300 mil, gente? Imagina se eu não gastasse nada. Em 1 ano dava 30. Em 10 anos dava 300. Tem alguma coisa de errado nessa conta, certo? A gente faz as contas erradas. O que a gente precisa... Você assistiu a aula 1 de ontem? Sim, eu assisti 72%. Não assisti, vou ver a reprise, 28%. Boa, então seja bem-vindo. Faz a pergunta aí agora, para saber quem que é a primeira vez está aí. E todo mundo está assistindo, manda no grupo do WhatsApp, pega o link do YouTube e manda. Vem assistir esse negócio aqui, porque vai que você muda de vida ainda a sua cabeça antes de virar o ano. Já tem uma notícia para você. Vai ter uma mega cena, a dos Estados Unidos saiu. Vocês viram o valor? 7 bilhões de reais. Reduzindo para a realidade, $1 bilhão. 1 bilhão e 200 milhões de dólares. Um ganhador levou. Aí você fala, poxa, como eu queria ganhar na Mega Sena. Eu posso falar humildemente uma coisa para você? Não pare de crescer. Você vai virar uma Mega Sena. Tem como. Quem está falando aqui agora é um garoto de 18 anos de idade que falou que ia arrumar 300 mil e isso levaria 10 anos para casar com a mulher que ele amava. Certo? Com 18 anos de idade. Só que uma fala mudou minha cabeça. A fala do meu sogro. Meu sogro falou 2 palavras e essas palavras, se tiver ruim o sonho, atualiza a página. Escreve todo mundo assim, ó, aperta F5. A galera está falando que o som está com problema, o som está baixo. O som baixo tem que aumentar. Vê se você arruma um fone de ouvido. Aumenta o gain. A entrada do som na mesa aí. Põe 50 centavos de som aí. Alguém falou que o som está ruim. Ó, se alguém escrever que o som está bom, o som está bom. Vai lá, resolve isso aí. Você mexeu no MacBook aqui, tem como voltar para a tela do jeito que estava? O que acontece? Quando meu sogro fala assim, ó, você não precisa preocupar. O cara que você vai casar, ele não tem que ser rico. Ele não precisa nem ter dinheiro, mas ele precisa ter 2 coisas. Ser honesto e trabalhador. Eu não sei explicar a mágica que foi ouvir isso. Desmoronou meu plano de 300 mil. Às vezes você só precisa de uma palavra. Uma palavra para liberar a sua vida, para você prosperar. Tem gente que precisa de ouvir assim, ó, você está livre para prosperar. A pessoa prospera. Uma palavra. Você precisa de uma palavra que vem de Deus, você precisa de uma palavra que vem da pessoa que você respeita.
Você precisa de uma palavra de alguém que você fica forçando para provar alguma coisa para essa pessoa. Você consegue entender que a distância está em uma palavra, sim ou não? Uma palavra. E aí está o detalhe. Por que você precisa se confrontar? Porque às vezes você ficou obstinado para fazer as coisas. E a obstinação pode te destruir. O que é a obstinação? A obstinação é você colocar na sua cabeça que tem que ser daquele jeito. Não precisa daquele jeito. É melhor ser persistente do que ser obstinado. Tem gente que é obstinada e insistente. Não vai conseguir. A pessoa obstinada, ela é intempestiva, ela fica fazendo coisa fora de tempo. Ela é insistente, ela é chata. Agora o persistente não, ele não consegue ir por aqui, ele dá a volta. Ele vai caçando um buraco. Mas na hora que eu ouvi essa palavra, eu estou te explicando. É como se eu tivesse curado uma obstinação dentro de mim. E hoje, fazendo a conta, com 300 mil de hoje, que diferença faz 300 mil? Zero. Mas nessa época ele levava uma década para fazer isso. Uma década. Quando aquilo é liberado no meu coração, uma palavra entrou, a minha mente liberou, eu falei, então nós vamos casar. Não tinha 300. Sabe o que aconteceu? O alvo era 300. Tem alguma coisa acontecendo aí, arruma a televisão aí, ela tá ficando cinza. 300 mil. Quando a gente foi casar, a gente juntou 10 mil. E casou com 10 mil. Aquilo foi tão forte para mim, porque algumas decisões que você tem que tomar na vida, você fica esperando um gatilho acontecer. E não tem que esperar esse gatilho. Você precisa fazer sem alcançar esse negócio. Por quê? Você precisa de ir amadurecendo, você pensar diferente, senão você não consegue chegar nesse lugar. A sua mente não vai conseguir avançar se você não chegar nesse lugar. Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não? Tem um negócio que chama bônus do percurso. Fala assim, bônus do percurso. O que é o bônus do percurso? Eu estou fazendo coisas, e essa coisa que eu estou fazendo, ela vai fazer com que eu amadureça e me olhe diferente. Só que o bônus do percurso só vem para quem está no percurso. Eu nunca vi milagre pegar ninguém na cama, tipo assim, milagre da ré. Bônus pegar alguém que está parado. Nunca vi essas coisas serem de jeito. Elas pegam as pessoas no caminho. E aqui, como o dia hoje é sobre confronto, eu quero que você anote o driver mental. Todo mundo está assistindo vai escrever assim, ó, confronto versus afronta. O que é confronto? O que é afronta? Confronto gera edificação de alguém. Tem 3 partes numa discussão. Uma pessoa que está falando, seu interlocutor e alguém que está assistindo. Ou alguém que vai ficar sabendo. Então sempre tem 3 pessoas numa discussão. Às vezes não tem discussão sozinho, isso não existe. Se eu estou discutindo com a pessoa, tá eu e ela. Para ser confronto, eu tenho que crescer com esse debate, ou a pessoa tem que crescer, ou um terceiro tem que ser edificado. Então fala com a boquinha assim, ó, confronto. Se tiver preguiça, eu entrego menos, lembra sempre disso. Tem a ver com relação de energia. Se a energiazinha for ruim, eu vou entregar um trem ruim. Fica tranquilo, que o meu nível de qualidade depende de quem está ouvindo. Então, sem preguiça. Fala assim, ó, confronto gera edificação. O que significa isso? Todo confronto, se eu vou confrontar uma pessoa, eu tenho que crescer ou ela, alguém está vendo. Agora tem um negócio que você não pode usar nem com cachorro. Afronta. Afronta é aquele negócio que eu uso para diminuir alguém. É aquele negócio que é para realçar a minha insegurança. É aquele negócio que eu uso para aparecer para o outro. Quem cresceu com isso? Ninguém, não use. Afronta gera humilhação, confronto gera crescimento. Em outras palavras, a afronta gera diminuição de relacionamento e o confronto gera aumento de alta eficácia, de relacionamento, de perspectiva de vida. Então o que eu tenho que fazer na vida? Eu preciso confrontar. Confrontar suas ideologias, confrontar suas ideias. Quando eu falo suas, é você confrontando a si mesmo. Tem um negócio que eu não consigo viver, é sem ver alguém que está no nível acima de mim para eu me confrontar. Eu lembro um dia, quando a gente comprou o primeiro avião, eu fui olhar para o preço da onde o avião ficava. Aí eu tomei uma decisão. Eu vou colocar esse avião no lugar mais barato. É uma decisão boa, sim ou não? Nada contra o lugar, porque depois tudo que eu falo, eles fazem um vídeo para me ferrar, né? Eu estou falando lugar para guardar o avião, para ele dormir, hangar, que é o galpão onde ele fica. Eu não vou falar o nome do lugar, porque depois o povo me enche o saco lá. Porque hoje eu tenho outro avião lá, porque eu prefiro... A gente está com 5 aeronaves, eu gosto de deixar cada uma no lugar por causa de estratégia. Precisa sair, eu estou no lugar, tem uma aeronave lá, é melhor para mim. Mas no dia que eu fui tomar decisão, eu olhei só para o preço. Pensei, eu quero que essa aeronave fique lá no interior de São Paulo, que é mais barato. O que aconteceu? Era muito mais barato. Eu fui lá a primeira vez para olhar, e aquilo não me confrontava, porque no lugar onde eu estava deixando o avião, meu avião era o melhor avião do galpão, do hangar. Aí eu ficava normal, não tinha sentimento nenhum. Aí um dia eu pousei num lugar chamado Catarina. São Paulo, Catarina. O único terreno aqui em São Paulo que parece Estados Unidos. Quando eu pousei lá, eu já olhei e falei, isso aqui parece Estados Unidos. Só que o preço é completamente diferente. O preço é dos Estados Unidos também. Só que, qual que é o confronto? Eu falei, vou deixar esse avião aqui. Só que eu falei, nossa, mas é caro. O problema é que toda vez que eu tô lá, aí eu falo, tira meu avião. Aí meu avião fica guardado debaixo dos outros. Debaixo. Tem uma aeronave muito maior. Aquilo gera uma coisa que é impagável. Gera confronto. Eu estou me confrontando. Eu pago mais caro para deixar aquele avião lá, para eu ficar olhando aqui tanto de máquina. Sabe o que me aconteceu? De tanto pousar lá e ver o casamento das pessoas chegando de helicóptero e entrar na aeronave, eu fiquei um dia desejando um helicóptero. De quem era o helicóptero? Do dono do aeroporto. O preço é maior, só que o valor também é maior. E aí que está o detalhe, é justo. Eu fiquei vendo a operação, o helicóptero chegava, o helicóptero saía, eu falava, mano, que helicóptero lindo. Será que eles não viram esse helicóptero?
Fui lá e perguntei, quanto custa esse helicóptero? Nossa, quando eu ouvi, eu queria morrer, porque eu já tinha outro helicóptero. Eu falei, eu não quero esse helicóptero. Aí a minha cabeça falou assim, mas logo você que não tem medo de nada. Logo você que é destravado com tudo. Você tá com medo do helicóptero de 3,5 milhões de dólares, mais de 20 milhões de reais? Tô. Aí aquele me deu um negócio. Eu vim pra cá pra ser confrontado. Fui lá, fiz a oferta, comprei o helicóptero do dono do aeroporto. Sabe o que acontece? Não é sobre comprar ou vender, é sobre entender preço e valor, que é outro código. Anota aí, preço e valor. Esse exemplo pode ser longe da sua realidade hoje, mas amanhã não vai ser não. Mas eu não quero helicóptero, eu também não queria nada disso. Queria Ferrari, queria Rolex, queria nada. Não queria morar em casa de milhões, nunca quis isso. Isso pra mim é coisa de bobo. Quem tá falando? O papo de 18 anos de idade. Hoje é normal. Aqui tá o detalhe, não é sobre o tanto de dinheiro que você vai ter, é o tanto de dinheiro que você suporta. E para suportar dinheiro tem que ser com a mente. E o confronto é sobre alargar uma mente. Tem gente que põe alargador de orelha, tem gente que põe alargador em tudo. Você tem que colocar um alargador no cérebro. Como é que faz para ter um alargador no cérebro? Com crenças. Instalando crenças, testando crenças, validando crenças. Ou reprovando as crenças. Quando eu decidi colocar esse avião nesse lugar, apesar de estar muito longe da realidade de quem está me assistindo, eu só quero que você entenda. Você acha isso. Eu não acho a seu respeito. Eu acho que está completamente perto da sua realidade. Vou explicar por quê. Porque se a sua mente estiver pronta para prosperar, esse é seu fim. Se você não parar de prosperar, é aí que você vai ficar. Só que tem gente que tem tanto medo e tanta escassez que ele ouve sobre riqueza e tem medo só de ouvir. Eu falo, tá vendo esse carro aqui? Aí o cara, que carro? Por exemplo, a McLaren. Eu lembro quando eu contei uma história numa plateia que, se você acelera ela bem aceleradinha ali, ela faz 1 quilômetro com, quer dizer, 1 litro em 500 metros. Aí a pessoa pensa com a escassez dela assim, eu que não quero um carro desse, bebe demais. E é aí que está o detalhe. O detalhe da pessoa que tem escassez, ela não entende nada do que está acontecendo. E às vezes suas emoções estão desconectadas até agora por causa disso. E na hora que eu te contar o IPVA, aí você olha e fala, não tem como. Deixa eu te explicar uma coisa. Destrava a sua cabeça, porque quando eu fui comprar meu primeiro carro de 60 mil reais, que era um Jetta, a única coisa que meu pai queria me perguntar, em 2011, como é que você vai pagar o imposto desse carro? Aí eu olhei pro meu pai, falei, pai, quem tem dinheiro para comprar o carro tem dinheiro para pagar o imposto. Calma. Mas a cabeça do meu velho está numa situação, a minha estava em outra, isso que eu estava rompendo ainda. Você precisa confrontar crenças antigas dos seus pais, valores não confronta não, princípios também não, mas crença tem que confrontar. Fala assim, ó, a partir de hoje, eu vou confrontar crenças antigas. Se você quer aprender como fazer R$ 235 com um único vídeo do Pablo Marçal sem precisar aparecer só em casa com a internet, clica no primeiro link da descrição aí que eu vou te mostrar como.